Queridos irmãos, nós vamos agora abrir as nossas Bíblias no livro de Filipenses. Abram aí as suas Bíblias ou encontrem nos seus celulares. Filipenses. Vamos considerar o capítulo 1. Se der tempo, a gente entra no capítulo 2. Calvino, quando foi expulso da igreja onde ele estava pregando, porque ele começou a ser perseguido, Calvino tinha um método de estudo, irmãos, igual ao nosso. Só que o meu é salteado. Eu escolho aqui com oração, onde eu vou pregar. Então isso aqui foi escolhido com oração. Só que Calvino, ele fazia uma sequência direta. Depois que Calvino foi expulso, passado muitos anos, Calvino voltou. Aí Calvino falou assim: onde foi que paramos mesmo a nossa leitura bíblica? Para ver a seriedade que ele dava na leitura expositiva da Bíblia. E a leitura expositiva da Bíblia, ela nos livra de muitos problemas, de muitos erros. Tá? Ela nos ajuda a compreender o contexto histórico, ela nos ajuda a compreender a aplicação para nós. A leitura expositiva é o que eu faço todos os domingos aqui. É pegar o texto, ler e explicar. Diferente daquele pregador que pega um versículo da Bíblia e conta 1 milhão de histórias. Tá? Então, aqui você aprende a Bíblia de verdade, só não aprende quem não quer. Outra coisa, irmão, todos esses vídeos vão para o canal Pela Bíblia. Se você achou, puxa vida, tem uma coisa aqui que eu achei muito interessante, eu vou rever. Irmão, reveja. A repetição é a mãe da retenção. Não deixe, sabe? Eu fui na igreja hoje, está tudo bem na minha vida. Não, irmão. Venha para tirar proveito. Venha para você guardar no coração aquilo que você está aprendendo, tá bom? A cidade de Filipos, ela foi fundada pelo pai de Alexandre o Grande, o Filipe. É por isso que tem esse nome. Naquele tempo, o pessoal, eles não tinham muito problema de autoestima, eles não tinham problema de ego, eles não tinham problema de orgulho, nada disso. Mas quando eles fundavam a cidade, eles colocavam o nome deles. Era dessa maneira aí. Então, eles eram pessoas bem simplórias. Obrigado, querida, Deus abençoe. Eles eram pessoas bem simplórias, eles não tinham problema de egoísmo, nada disso aí. Eles fundavam a cidade e colocavam o nome deles, Alexandria, né? Porque foi de Alexandre. Filipenses foi o pai dele quem fundou. Paulo vai visitar essa cidade na sua segunda viagem missionária. E se você desejar dar uma olhada melhor a questão onde Paulo chega em Filipos, você pode ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que você vai ver ali o encontro de Paulo com Lídia. Você vai ver que Paulo, ele fabricava tendas. É muito interessante. Então, Atos 16 é a chave para a gente compreender a história da congregação de Filipos. E o texto começa dizendo assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Paulo escreveu 14 cartas. O pessoal fala que é 13, mas são 14, porque Hebreus quem escreveu foi Paulo. E
se você parar para prestar atenção, tem uma coisa aqui. O cumprimento de Paulo ao iniciar as cartas sempre é o mesmo. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. De modo que hoje eu vejo crentes muito modernos. Hoje eu vejo crente que ele encontra o irmão, ele dá bom dia. Ele dá bom dia, irmão, tudo bem? Tá certo isso aí, irmão? Como que é o cumprimento do cristão baseado no modelo apostólico? A paz de Jesus, a graça e a paz de Jesus, a paz do Senhor. Esse é o cumprimento dos cristãos. Eu, quando pertencia a uma determinada seita, cuja qual não vou revelar o nome, e vocês também não sabem, eu via as pessoas que eram cristãs, que outrora denominávamos os crentes, darem a paz do Senhor. E aí eu achava aquilo estranho, porque lá na nossa seita preferida, nós encontrávamos o irmão e dava bom dia. E aí, bom dia, Felipe, tudo bem? Bom dia, Mário, bom dia, Carlinhos. Era desse jeito. E aí, irmãos, eu fui fazer uma pesquisa. O que está envolvido quando você diz para o irmão a paz do Senhor? Ou a paz de Jesus? Irmãos, não significa simplesmente que você está desejando a ele que ele esteja em paz. Porque alguns dizem, irmão, fala paz para mim, mas minha vida está um inferno. Quem já deu paz aí no dia que a sua vida estava um inferno? Dá um amém aí. Tem, irmão. Tem dia que a minha vida também está um inferno. Só que a paz não é para mim. Quando você diz a paz do Senhor ou a graça do Senhor, você está, isso vem lá do judaísmo, tá? O cristianismo, como diz o escritor Oscar Scarsauni, ele é construído à sombra do templo. Ele vai sendo construído dentro de costumes judaicos. E um judeu, quando se encontrava, normalmente eles usavam a palavra de paz, que é shalom. Quem já ouviu essa palavra aí? Hoje tem uns crentes que querem ser mais modernos e gostam de hebraizar a igreja, e aí eles ficam shalom. Acho ridículo. Eu acho ridículo, irmão, porque nem português a gente sabe falar, né? E o irmão quer falar hebraico ainda. E aí ele só fala shalom. Shalom Adonai. Aí ele quer dizer que é a paz do Senhor. Então, irmão, se você estava com esse pensamento aí, eu vou sugerir para você que não passe essa vergonha não, quando me mandar mensagem no WhatsApp. É paz do Senhor, ou paz de Jesus, do jeito que você quiser, tá? Nós estamos num país chamado Brasil, e a gente usa aqui a língua portuguesa. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse negócio de hebraizar, irmãos, dá muito problema. Tem um monte de gente na internet falando assim: ancião, não entendo por que você usa o nome Jeová. Eu não entendo por que você usa o nome Jesus. Aí a minha resposta é simples. Aí ele diz: você deveria usar Yahweh. Você deveria usar Yelsus ou Yehoshua. Eu falo: mas irmão, vem cá, eu estou morando em qual país, afinal de contas? Eu estou morando no Brasil. Se eu estou morando no Brasil, irmão, como é que chama Jesus em português, irmã? Essa pergunta é difícil, vamos ver. Deixa a moto passar. Tira a máscara e me responde. Como é que chama Jesus em português? Acertou, irmã. Aí sim, hein? Merece uma estrelinha de boa aluna, varão. Deus em português, irmão, se chama Jeová. Está sendo usado já tem mais de 1000 anos. Isso daí não é propriedade da seita Testemunhas de Jeová. Entendeu? Então a gente tem que parar com essa mania de hebraizar a igreja. Bom, isso é só uma dica para vocês.
Mas o ponto de questão é, se você não tem o costume de cumprimentar o seu irmão com a paz do Senhor, passa a fazer isso, eu vou te explicar por quê. Porque quando você fala a paz do Senhor, ou paz e graça do Senhor, na verdade, não é que você está dizendo que você está em paz, mas aquilo é um desejo, né? No judaísmo é assim, é um desejo de prosperidade na vida da pessoa, é um desejo de que a vida da pessoa tenha boa saúde, é um desejo de que a vida da pessoa tenha, abre aspas, falando em judaísmo, boa sorte. Então, quando você fala a paz do Senhor, é como se você estivesse dizendo, olha, eu desejo tudo de bom para você. E quando a pessoa retribui, igualmente. E também tem mais um outro detalhe. Quando você, por exemplo, você está em pé de guerra com o irmão, porque de vez em quando sai umas tretas, né, irmão? Aqui na igreja não sai, graças a Deus, porque aqui eu já ensinei que cada um cuida de si, né? Como diz o Bezerra da Silva, aqui a gente segue a lei de Muricy. Cada um cuida de si. Então não tem esse negócio. Então é difícil arrumar atrito aqui, quase não tem atrito. Quando aparece um ou outro aí, a gente já separa, já põe o irmão do lado da rinha, já põe o outro lá e já dá um salve nos dois e acabou o problema também. Então, não temos esse problema. Mas imagina que você está meio brigado com o irmão. Aí você quer fazer as pazes com ele. Qual cumprimento você acha que ele vai aceitar melhor? Ô irmão, bom dia. Ou você dizer, ô irmão, a paz do Senhor Jesus, bom dia. Qual dos dois você acha que ele aceita melhor? O segundo, porque você já está convidando ele para uma conversa em paz. Entendeu? Quem entendeu os benefícios aqui do cumprimento apostólico? Amém. Ancião, eu sou obrigado a usar isso? Não, irmão. Você usa se você entendeu. Quem entendeu? Amém. Você não é obrigado a nada dentro do cristianismo. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Mas eu não vou me deixar escravizar por nada. Prosseguimos. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Irmãos, filipenses, que estavam ali na Macedônia, né? Eles eram pessoas muito generosas. Eles apoiavam o ministério de Paulo. Você vai ler isso lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 8. Então Paulo, ele diz, olha, eu estou muito feliz, eu estou muito feliz e agradeço a vocês a cooperação no Evangelho desde o primeiro dia. Irmão, às vezes a gente precisa entender uma outra coisa. Olha aqui para mim, para você entender. Os filipenses passaram a cooperar com Paulo desde o primeiro dia que eles o viram, que foi quando Lídia estava lá e apresentou Paulo para eles. E aí, irmãos, qual era a característica que os filipenses demonstravam? Primeiro, embora Paulo tivesse a sua profissão como construtor de tendas, pregar o Evangelho não é fácil não, irmãos. Irmãos, eu vou dizer para vocês, eu vou dizer para vocês uma coisa. Esse negócio de pregar o Evangelho, irmão, olha, é um chamado. É um chamado. Não é de maneira nenhuma um negócio que você quer fazer e aí você fala assim, eu quero pregar o Evangelho. Esquece. Pode esquecer isso aí, irmão. Não tem nada disso. Pregar o Evangelho é um chamado de Deus. E eu acho mais interessante que Deus chama pessoas
que não tem nada de especial. São pessoas comuns, como eu. Pessoas que não têm nada, sabe? Mas é um chamado. Você não desiste nunca do negócio. Eu conheço pastor, irmãos, que o camarada está no ministério há 20, 30, 40 anos, o negócio não anda de jeito nenhum, mas ele está lá pregando. Ele não desiste. Sabe por quê? Porque isso é um chamado. E os filipenses compreendem esse chamado de Paulo e cooperam com Paulo na pregação do Evangelho. E Paulo diz que orava a eles com alegria e ao mesmo tempo Paulo também disse da alegria que eles tinham em cooperar no Evangelho. Porque o Evangelho aqui, agora, nesse caso, se torna a pregação de Paulo. Se torna a pregação de Paulo. Então você imagine, irmãos, nosso ministério aqui não seria possível se eu estivesse aí fazendo Uber como eu estava fazendo. Não tinha condições mais, já tinha parado. Talvez ia vir na igreja, ia pregar meia boca para vocês, porque eu não teria condições de estudar. Sabe o que é você correr o dia inteiro com o carro para chegar no final do dia, você ganhar 50, varão? Sabe o que é isso aí? O negócio é complicado. O Paulo fazia umas tendas, mas tinha dia que ele vendia. Tinha dia que ficava um tempão sem vender. Então, há necessidade, irmãos, sim, de pessoas que cooperem. E eu sou grato aos irmãos que cooperam com as atividades da igreja. Sou grato aos irmãos que cooperam comigo pessoalmente. Sou grato aos irmãos do exterior que também têm abraçado essa causa. Que Deus abençoe e multiplique a vida de cada um de vocês. Mas um pregador do Evangelho que é chamado não tem condições, irmãos, de fazer sozinho. Ele é um general, mas tem um exército que está vindo com ele. Não tem como. Eu estava treinando um pastor para ficar no meu lugar, mas não deu certo. Não deu certo. Desistiu da guerra, varão. Varão, pensa que é moleza. Desistiu da guerra. Então, irmãos, esse negócio é chamado. E eu peço aos irmãos que pensem como os filipenses, tenham apreço por aquele que Deus chamou para vos conferir o Evangelho. E aqui, irmãos, tem uma diferença muito grande. Quem é obrigado a seguir o que eu ensino aqui, levanta a mão. Ninguém. Quem aceita de coração e entende se vai seguir, levanta a mão. É isso daí, irmão. Essa é a diferença do verdadeiro pregador do Evangelho. Quando você está numa seita, quando você está num grupo que lhe impõe o que você vai fazer, isso não é pregação do Evangelho. Então Paulo é muito grato aos filipenses, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus. Às vezes tem irmãos que pegam esse texto e ele pega o texto só para si. Porque se tem uma característica, irmão, no pessoal aí que é meio evangélico, eu digo meio evangélico porque se você parar para prestar atenção, você não me vê me denominar como evangélico. Alguém já me viu? Não, eu sou evangélico. Não é nada disso aí, irmão. Eu sou cristão. Então o que nós somos, irmãos? Cristãos. Evangélico é quem segue os evangelhos. Etimologia básica da palavra. Mas nos nossos tempos, evangélico, gospel, se tornou um sinônimo meio que de chacota. Um negócio estranho que criaram. Então eu quero que os irmãos saibam que nós não estamos nesse grupo. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Nós somos cristãos, assim como nós somos chamados em Antioquia da Psídia.
somos cristãos. E aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo fala que aquele que começou a boa obra também aperfeiçoará. Então eu disse que o crente é meio egoísta, o evangélico ele é meio egoísta. Ele fala, tá vendo, ó, Deus começou a boa obra em mim e Deus vai terminar. Mas você percebeu que essa boa obra, ela está ligada às boas obras ligadas ao evangelho? Com os 2 versículos anteriores. Então Deus, irmão, ele vai completar a boa obra em você, se você continuar apoiando o evangelho. Se você continuar apoiando o evangelho, você está tranquilo, é uma parceria, irmãos. Entre nós e Deus existe uma parceria. Por quê? Deus não vai descer aqui na terra para fazer a obra. Ele usa quem? Usa pessoas. Então ele usa vocês e ele usa a mim. É comum, às vezes, e ontem eu estive conversando com um irmão que se decepcionou com uma determinada seita. Aí ele disse assim, irmão, estou muito decepcionado. Agora eu decidi estudar a Bíblia sozinho em casa. Eu falei, meu Deus do céu, mais uma nova seita surgindo. Porque você quer ver o cara criar uma seita, é o cara começar com esse negócio da Bíblia sozinho em casa. Aí ele diz assim, não, porque o Espírito Santo está me guiando. Aí eu falo, meu Deus do céu, mais uma nova seita se confirmando. Estava criando e agora está se confirmando. Você fala assim, por que, ancião? O Espírito Santo não é capaz de nos conduzir em casa? Sim, é capaz. Não tenho dúvida nenhuma. Mas deixa eu fazer algumas perguntas para vocês considerarem comigo. Em Israel havia um rei que, segundo o livro de Crônicas, capítulo 29, se assentava no trono de Jeová. Por que o Espírito Santo precisava de um profeta para falar com o rei? Por que o Espírito Santo não falava direto com o rei? Sabe por quê, irmãos? Muito simples. Deus usa pessoas na sua obra. Nós não podemos negligenciar isso nunca. Negligenciar isso significa orgulho. Nós chegamos no Novo Testamento, tem um cidadão chamado Eunuco. Ô varão, liga esses ventiladores aí, ó, que a irmã tá ali passando a mão na testa e que ela tá de calor, ó. Liga esse negócio aí, não tá ligando? Liga isso aí. Ele pega interferência aí no microfone. Será, pastor? Vira esse ventilador pra lá então aqui, varão, ó. Pra lá, ó. Vira lá pra ajudar a irmã lá. Põe ele pra rodar aí também. Eu já tô cheio de calor mesmo, não vai adiantar mais nada o ventilador pra mim. Porque o ventilador tava jogado pra cá. E eu nem vi. Vamos voltar pra história. Irmão, o que aconteceu? Tinha um cidadão chamado Eunuco. Eunuco. Ele estava indo para a Etiópia. Aí, ele estava lendo a profecia de Isaías 53. E ele lia e não entendia nada. Quando pensa que não, o Espírito Santo tocou em Filipe e falou assim, Filipe, corre lá, alcança aquele cargo que está indo no caminho e ensina aquele homem. Aí eu pergunto para você, por que Filipe tinha que ir lá ensinar o homem? Se o Espírito Santo podia ter ajudado aquele homem lendo a Bíblia. O homem estava lendo a Bíblia. Estava no carro dele, sozinho, tranquilo, cavalgadinha leve, porque lá o terreno é montanhoso. Por que o Espírito Santo não falou assim, ô Eunuco, ó, isso aí está se tratando de Jesus, tal. Irmão, o Espírito Santo faz uma logística fantástica, porque é o seguinte, o Filipe corre e o Filipe anda com esse cidadão um tempão ensinando Jesus para ele, explicando o Salmo 53, ou Isaías 53. Depois diz a Bíblia que o eunuco, ele prossegue o caminho e Filipe é arrebatado e encontra-se depois em Azoto. Ou seja, o Espírito Santo ainda tem que fazer a viagem de Filipe depois, assim como fez com Elias.
O que é que nós conseguimos entender, irmãos? Que Deus usa pessoas na nossa vida. Por que que Paulo empregou 30 anos da vida dele pregando? Por quê? Se haviam tantos manuscritos escritos, e cada pessoa podia pegar a sua e fazer. Sabe por quê, irmão? Porque é o seguinte: Deus, ele garante uma coisa. Deus, ele garante a Bíblia. A Bíblia, Deus, ele garante. Agora, irmãos, pensa junto comigo. Dá para garantir que a interpretação humana vai ser igual? Dá para garantir? Não tem como, irmãos. Não existe como. Às vezes eu lido com pessoas que parece que tem só 2 neurônios. E a sinapse é um pouco difícil, um fica longe do outro. Um fica no hemisfério esquerdo, outro fica no hemisfério direito. E aí não dá sinapse, então o camarada não pensa. E aí, o que vai acontecer? Se um camarada desse pega a Bíblia para interpretar, ele vai ser um Charles Taze Russell da vida. Vai ser uma Ellen White da vida. Aqui não pode falar alto. Mó em cima é adventista. Entendeu? Vai ser uma Ellen White. Ou então vai ser um Joseph Smith. Você entendeu? Então, irmãos, Deus usa pessoas. O trabalho é esse o tempo inteiro. Por que que Deus usou 40 homens para escrever a Bíblia? Deus não podia chegar, falar assim para um anjo: anjo, senta aí e escreve uma Bíblia para mim. Aí depois fazer igual nos contos de fada. Derruba a Bíblia do céu, um pega e faz cópias para todo mundo. Deus podia fazer isso? Mas não, irmãos. Deus trabalha com pessoas. Eu estava dizendo sobre o irmão que me mandou essa história, inclusive eu mandei para ele um material para ele ler. Ele disse que estava muito cansado da seita, tal, não sei o que, e agora ele ia ler a Bíblia sozinho em casa e ia tirar as próprias conclusões dele. Aí eu peguei e falei para ele assim: irmão, eu vou te mandar um livro para você ler. Ah, irmão, eu estou evitando de ler livros. Quer dizer, irmão, coloca uma coisa na sua cabeça, pelo amor de Jesus Cristo. Deixa eu tentar explicar isso. Deixa eu tentar explicar, porque isso aqui é importante. E às vezes eu não sei explicar as coisas direito. Eu não sei vocês, mas eu às vezes não sei explicar. Mas funciona assim, ó. O camarada que vira médico, ele pode um dia aparecer no hospital e dizer que ele é médico? Não. Ele tem que fazer um curso para ser médico, não tem? Ele tem que fazer um curso para ser médico. Ele estuda pra caramba para ser médico. Mas alguém ensinou ele a ser médico. Ele não virou médico sozinho. Você vai falar: mas teve o primeiro médico que virou sozinho. Teve mesmo. Mas o primeiro que morreu, passou o conhecimento para o segundo, que passou para o terceiro, que passou para o quarto, que falou assim: opa, agora a gente consegue escrever tudo isso daqui para ajudar. Formamos escolas. E assim se desenvolve uma escola. Claro que sempre teve alguém. O que seria de nós, por exemplo, se não fosse Pitágoras? Como é que nós íamos saber o teorema de Pitágoras? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, não é? É a razão da hipotenusa. Como é que nós vamos saber disso, se o Pitágoras não tivesse desenvolvido? Agora eu fico pensando, irmão, quanto tempo o Pitágoras levou para pensar nesse negócio? Porque sabe fazer teorema de Pitágoras, irmã? Não? Mas já viu falar no Pitágoras? Já? Não. Você sabe que você é mecânico. Então, varão, irmão, o que seria de nós se não fosse Aristóteles? O que seria de nós se não fosse Platão? O que seria de nós, irmãos, se não fossem os grandes filósofos que começaram com as suas escolas?
E aí, irmãos, no cristianismo tornou-se a mesma coisa. O único que não precisou que ninguém ensinasse nada para ele foi Jesus, porque ele era Deus. Então Jesus começou uma escola. E eu disse ontem que Jesus não começou o cristianismo. Isso é uma forma popular que a gente usa. Não, Jesus não começou o cristianismo. Jesus começa a ensinar. Só que para e pensa junto comigo. Jesus morreu, de acordo com a melhor cronologia, no ano 29. Ancião, eu pensei que Jesus tinha sido batizado no ano 29. Não. De acordo com a melhor cronologia, Jesus morreu no ano 29. Porque Jesus nasce entre 4 e 6 antes de Cristo e ele morre aos 33 anos. Ok? Então aqui tem um detalhe super interessante. Jesus começou uma escola. Ele pegou 12 discípulos. Agora, você acha que os discípulos de Jesus ficaram escrevendo tudo que Jesus falava? Irmão, ninguém escrevia nada. Aliás, eles não estavam nem sabendo o que estava acontecendo. Era aquele rolo. Jesus sabia de tudo, mas eles não estavam sabendo de nada. E Jesus, com a paciência... Irmãos, tem uma coisa que eu admiro em Jesus, é a paciência de Jesus. Olha, que eu queria ter pelo menos 0,000000000000000. Eu queria ter pelo menos esses zeros aí de paciência. Faz que nem o presidiário de 5 dedos, varão. 5 não, 9 dedos. Presidiário de 9 dedos falou que Jesus era uma pessoa 5 bilhões de vezes melhor do que ele. Ele conseguiu quantificar quantas vezes Jesus era melhor do que ele, cara. 5 bilhões de vezes melhor do que ele. Mas ainda assim, resolveram soltar um ladrão. E soltaram mesmo, varão, o Supremo. Aí o que acontece? A grande questão, irmãos, é assim, ó. Eu até me perdi aqui onde eu estava falando agora. O ladrão de 9 dedos até tira a sua concentração. Então, irmãos, deixa eu te falar uma história. A gente precisa... Eu estava falando o quê, irmão? Fala aí para mim alguém que estava antes do ladrão 9 dedos. Ah, paciência. Obrigado, irmão. Então, irmão, é verdade. Então, irmão, Jesus tinha muita paciência. Porque se você parar para analisar, os discípulos de Jesus não estavam entendendo nada que Jesus falava. Eles não entendiam nada. Tipo assim, vocês que estão aqui hoje sabem muito mais sobre o ministério de Jesus, o objetivo do ministério de Jesus, do que os próprios apóstolos sabiam no tempo que andavam com ele. Porque o esclarecimento para eles foi dado só depois do derramamento do Espírito Santo. Aí eles começam, então é isso aqui. Aí vai Pedro escrever, vai Paulo, vai Mateus, vai todo mundo. Tanto é que o primeiro evangelho, os primeiros livros, irmãos, são escritos, a primeira carta, né, do Novo Testamento, é escrita por Paulo, no ano 54, que é a primeira carta aos Tessalonicenses. Então dá uma olhada nisso. Então, os discípulos de Jesus não tinham nada escrito. Mas Jesus formou aquela escola. Até o ano 100, todos os escritos estão prontos. O que significa isso? A escola foi fundada sem nenhum tipo de organização, tá? Sem nenhum tipo de procedimento. Mas essa escola que foi fundada, ela foi posteriormente organizada e fecha-se ali então um cânon dos livros que haveriam de servir para os cristãos. Mas quem é que escreveu os livros? Homens. Quem é que organizou os livros? Homens. E aliás, o cânon do Novo Testamento, ele só é fechado no Concílio de Cartago em 397, depois de 325, o bispo Atanásio,
continuar lutando e testando quais eram os livros realmente canônicos. Então vejam, irmãos, Deus usa homens o tempo inteiro. Então esse negócio de, agora que eu tô desiludido com a igreja, agora eu vou me trancar em casa e vou viver sozinho. Está errado. Isso se chama egoísmo. Você pode até não estar em um grupo, tá? Assim como fisicamente nós estamos, mas você pode manter relacionamentos através da internet com outros cristãos e que você faça parte desta igreja. Até inclusive a gente tem sugerido isso com respeito à igreja online, para que os irmãos possam estar juntos. E o texto prossegue: como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência que é conhecimento, e em todo o conhecimento, né? Aqui ele utiliza as duas palavras, uma aqui, sofia, tá? E a outra é gnose, sabedoria e conhecimento, tá? No caso aqui, ciência e conhecimento. Para que aproveis as coisas excelentes, que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia do Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Irmãos, notem agora que o apóstolo Paulo, ele diz aos Tessalonicenses do verdadeiro sentimento que ele tem por eles. Irmão, isso aqui é algo que nós precisamos resgatar também. Precisamos resgatar. É difícil, irmãos. Irmãos, a igreja está contaminada. A igreja está contaminada. Mas está contaminada pelo secularismo. Está contaminada por gente que não está nem aí, nem vai chegando para a vida dos outros. Está contaminada de gente sem coração. Gente que não quer saber de ajudar ninguém. O Paulo diz aqui, olha, Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vocês em entranhável afeição de Jesus Cristo, né? O filósofo Kierkegaard, ele falava sobre o homem amável. E aí ele define esse homem amável como alguém que todos gostavam de estar perto. Mas no final das contas, os sentimentos desse homem amável era praticamente um sentimento quase que de repúdio pelo ser humano. Irmãos, e muitos hoje vivem exatamente assim, sabe? É muito bonito, e eu fico analisando o pessoal, muitas vezes, as nossas ONGs fazendo bem para as crianças, as nossas ONGs, irmão, tudo mentira, tudo mentira. Os caras só querem saber de levar grana, só isso aí, né? Você já viu em político em tempo de eleição, varão? Já viu político em tempo de eleição? Que ele abraça a criancinha? Varão, abraça a criancinha. Irmão, é o homem amável de Kierkegaard. Quando passou a eleição, leva a criancinha lá e fala que está doente. Lá fala assim, eu quero falar com o vereador fulano. Não tem tempo de atender. O que é? A criancinha dele está doente. Manda ele levar no médico. Entendeu? É desse jeito. Então, irmãos, nós precisamos resgatar esse amor que Paulo está ensinando aqui. Quando ele diz aqui um amor entranhável, esse amor ele pode ser descrito como um amor da mãe para com o filho, ainda no ventre. Aí eu pergunto para você, olha aqui para mim, você é capaz de amar seu irmão desse jeito? Você é capaz de amar seu irmão desse jeito?
Se você parar para prestar atenção, irmãos, nós criamos núcleos familiares e nos importamos mais ou menos com tais núcleos. Mas quando se trata de alguém de fora do nosso núcleo, nós estamos mais ou menos como diz o Dale Carnegie: a minha unha encravada, ela dói mais do que a morte do meu vizinho. É assim que nós vivemos. E o Paulo fala que não. O Paulo fala que nós precisamos, irmão, ter um entranhável, sabe? Um entranhável afeição, um negócio que vem de dentro mesmo, tipo assim. Sabe quando você gosta de alguém de graça? Sabe quando você gosta de alguém de graça? É mais ou menos isso. Eu, por exemplo, divido o mundo em 2 grupos de pessoas, irmãos. Porque você sabe que muita gente gosta de mim, muita gente não gosta, né? Posso ouvir o irmão que não gosta? Dá um amém. Ainda bem que aqui todo mundo gosta, né? Só faltava essa coisinha aí dizer amém. Mas eu divido o mundo, irmão, em 2 classes. Divido o mundo em 2 classes. Aqueles que gostam de mim e os que estão equivocados. Os que estão equivocados, uma hora ou outra, eles vão gostar também. Gostar, irmão, não significa que a gente ama. Gostar não significa que a gente ama. Vou fazer uma entrevista com você, chega aí. Vem aqui, varão, tira essa máscara e vem aqui. Ensina ele aí, mãe. Fazer igual o ministro da guerra do Getúlio. O duro é o moleque fazer uma pergunta que eu não sei. Tira a máscara aí para poder falar. Mira nele aqui a câmera. Tu me amas? Sim. Olha, tá vendo? Ó? Esse sim dele é verdadeiro, hein, irmão? Tu me amas? Sim. Tu me amas? Sim. Então pastoreia as minhas ovelhinhas. Vai pastorear? Não. Você tá vendo, irmão? Você tá vendo a sinceridade da criança? Isso é falta de ensino. Vai lá para sua mãe te ensinar. Vai lá para sua mãe te ensinar um pouco mais. Irmão, isso é falta de ensino, varão. A mãe não ensina, você vai fazer o quê? Né? Vamos voltar para a história aqui, irmão. O que acontece, irmãos? O Paulo diz que nós temos que ter um entranhável amor. Todo mundo entendeu essa história aí? Quem entende que precisa melhorar nessa questão de olhar mais para fora do seu quintal aí, dá um amém. Amém. Vamos olhar mais para fora do nosso quintal, irmãos. E você ensina seu filho aí também, ô irmã. Eu quero terminar, acho que mais 10 minutinhos a gente termina. Vocês têm mais 10 minutos para me ouvir, não? Amém? Quem gostaria que eu já terminasse? Dá um amém. O que você faz com a irmã dessa, varão? Não tem jeito não, né? Vamos lá, pessoal. E quero, irmãos, que saibais, ainda bem que eu não fiz igual o ministro da guerra do Getúlio. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho, porque o Paulo estava preso, irmãos. Paulo estava preso, então ele diz assim, ó, as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho. E aí, ele diz assim: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra de Deus mais confiadamente, sem temor. É verdade que também há alguns que pregam Cristo por inveja e porfia, e outros de boa mente. Então, vamos dar uma parada aqui, eu vou até o 14. O Paulo diz o seguinte, irmãos, olha, as minhas cadeias estão sendo benefício para o evangelho. Irmão, isso aqui é muito importante de você entender. As minhas cadeias estão sendo benefício para o evangelho. O Paulo, ele era louco pelo evangelho. Então, para ele assim, ó, eu estou preso, tá bom. Mas por que está sendo bom eu estar preso? Eu estou pregando para toda a guarda pretoriana. Estou pregando para todo mundo aqui.
Você lembra do carcereiro de Filipos? Atos 16. Esse relato tem similaridade. Eu vou ver se eu consigo pregar para vocês Atos 16. Aí vocês vão entender isso aqui. Paulo está preso. E o carcereiro de Filipos, quando eles escapam, aí o Paulo, ele fala assim: e agora? Como eu vou ser salvo? Aí Paulo diz assim: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Foram para a casa do homem, batizaram a família toda. Então Paulo estava super contente porque ele estava preso. O Paulo não era como nós, irmãos. Porque se o irmão aqui vai preso porque estava pregando o evangelho, porque vai chegar uma hora que eu vou ser preso. Os irmãos sabiam disso? Por pregar o evangelho. Aí o irmão vai: avisa para os irmãos que eu estou preso, pede para entrar com um advogado, com um processo judicial, tal, vê lá que consegue, né? Conversa lá com os irmãos, faz uma vaquinha, paga um advogado. Você acha que eu vou falar isso para você? Que nada, irmão. Eu vou começar a pregar para os presos, vou começar a pregar para os guardas. É o que Paulo fez. Paulo não ficou chorando. O que eu quero dizer para você? Diante das adversidades da sua vida, prega o evangelho, prega a palavra. Você está lá na fila do INSS, irmão? Você está preso na fila do INSS. Então começa a pregar o evangelho. Mas não, aparece aquela mulher reclamona, já viu? Tem aquelas mulher reclamona, reclama de tudo. Reclama da comida, reclama da fila, reclama do médico. Hoje, olha, 200 pessoas na nossa frente. Hoje a gente não vai ser atendida de jeito nenhum. Não sei o que vou fazer, menina. E passa a mão e pega aquela sombrinha. Aí, irmão, você entra na pilha. É mesmo? Vamos lá reclamar? Não, irmão, pelo amor de Deus. Fala assim, ó, é mesmo. Mas você sabia que a Bíblia diz isso? Começa a pregar o evangelho para ela. Quando você pensar que não, tem uma irmã que é crente, que está 2, 3 pessoas na sua frente. Vai ouvir o evangelho e vai vir e vai falar: é mesmo, olha, tal. Dali a pouco, irmão, a conversa contagiou. Vai chegar, vai passar 200 pessoas e você nem viu. Agora, se você entrar para o espírito de reclamação, não vai adiantar nada, você só piora e amaldiçoa a sua vida, porque quanto mais você reclama, reclamar significa clamar 2 vezes. Quanto mais você reclama, pior vai ficando a sua vida. É por isso que tem gente que não sai do buraco, porque só vive reclamando. Então Paulo está dando graças a Deus que eu estou preso. Estou pregando para todo mundo, porque ele gostava de pregar. E ele continua assim, ó. É verdade que também alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda mais. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes em toda a confiança em Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei. Então, o que deva escolher. Bom, o Paulo aqui, irmãos, eu vou parar aqui porque senão eu vou ficar aqui até meio-dia. O que acontece? O Paulo está falando o seguinte: para mim, irmão, está muito bom esse negócio de prisão. Eu não estou nem um pouco preocupado com isso, porque eu estou fazendo o que eu gosto. Eu prego o evangelho, tal, não sei o que, não estou reclamando. Mas ele diz assim, mas também tem gente que está pregando Cristo por inveja, tem gente que está pregando Cristo por porfia, tem gente que está pregando Cristo por briga, tem gente que está pregando Cristo por dinheiro. E aí eu digo para você, esses caras merecem crítica, de acordo com Paulo?
Sim ou não? Não, irmão. Eles não merecem crítica. Sabe por quê que eles não merecem crítica? E é por isso que eu parei de criticá-los. Porque é o seguinte, de qualquer maneira, Cristo está sendo anunciado. E este selo segue. O Senhor conhece aqueles que são seus. Então, por exemplo, está lá o fulano que diz, sim ou não? Mas ele está anunciando Jesus Cristo. Ah, mas ele faz um monte de coisa errada. Não tem problema, irmão. Os sinceros que lá estão migrarão para onde as pessoas fazem as coisas certas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem aquele outro varão que veste uma roupa de saco. Claro que dá 2 vezes eu, porque você pode perceber que eu estou slim, né? Slim quer dizer mais magro, varão. Então, tem aquele lá que veste uma roupa de saco e aí vai também para a televisão, né? Agora o irmão vai passar no Vale do Sal. Eu quero ver agora se Deus é Deus ou não, né? Em nome do Senhor Jesus. Eu vou criticar ele? Já critiquei, tem vídeo meu que tem mais de 150 mil visualizações que eu critiquei esse cidadão. Até já cogito em tirar do ar. Aí, irmãos, o que acontece? Esse cara está pregando Cristo. Ele está pregando certo? Está pregando de boa mente? Não. Mas Cristo está sendo anunciado. Tem o outro que fala, nós vai levar esse menino para comer no Natal, os pezinhos dele assado, bispa, né? Tem esse aí também. Eu vou criticar ele? Não vou criticar, irmão. Ele está pregando Jesus. Então deixa ele pregar. Agora você tem que ser maduro o suficiente para ter a atitude de Paulo. Deixe que eles estão pregando Cristo. O amo deles é Jesus. Quem vai julgar eles é Jesus. Então, pessoas que se dizem cristãs, que estão pregando Cristo, quer por inveja, quer por boa mente, você está olhando a vida do cara, você acha que a vida do cara está torta, deixa quieto, irmão. É Jesus quem vai julgar ele. Quem entendeu o que eu estou falando? Amém. Sabe o que você tem que fazer? Faça das suas cadeias motivo para o evangelho crescer. É isso que você tem que fazer. Essa é a obrigação de cada cristão. Lá no lugar que você trabalha, alguém sabe que você é cristão? Você não precisa ficar enchendo o saco do cara, igual você fazia quando era testemunha de Jeová. Não, mas você deve, pelo menos pela sua conduta, pelo menos em um momento que tem oportunidade, fale de Jesus para ele. É isso que você tem que fazer. Tipo, o que Paulo está dando um recado para nós aqui? Cuide da sua vida e deixe dos outros. Tudo que eles estão fazendo, de alguma maneira, está contribuindo para se conhecer a Jesus. Esse pessoal, irmãos, funciona assim, ó. Deixa eu dar mais uma dica para vocês. Imagina que você... Fala uma faculdade boa aí, varoa. A PUC. Ela só conhece a PUC. Ela só conhece a PUC. É porque ela estudava lá na PUC. Ela só conhece a PUC. Vamos supor, mas a PUC é uma boa faculdade, sim. Vamos supor o seguinte. Você chega com um currículo da PUC para procurar emprego, com certificado da PUC. Chegou lá, tal, PUC. Aí chega o irmão com certificado da faculdade, que é considerada pela PUC 5ª categoria. Só tem vocês dois de candidato. De quem é a vaga já em primeira mão? Antes da entrevista. De quem já é a vaga? Do cara que estudou na PUC. Certo? Presta atenção nisso aqui para você entender.
Então o que acontece? A instituição, ela te representa. Ela te representa. Você já é bem avaliado pela instituição. Pode ser que aquele que estudou na faculdade Debrinha da esquina é melhor do que você. Porque você estudava na PUC, mas você saía, ficava fumando maconha lá de vez em quando, né? Ficava passeando, matando sexta-feira, indo pro happy hour. Né, varão? Não tem isso aí? Aí, o cara que estudava lá na Debrinha da esquina, não, ele era aplicado, ele estudava. Então o cara ficou bom. Só que a instituição fala por ele. Então, ele já perdeu o emprego. Ele vai ser entrevistado, mas... essa faculdade, nunca nem vi falar. Esse é um ponto. Outro ponto. Agora o contrário. Imagine que você está lá na sala, lá no seu emprego, e você é um péssimo profissional. Ruim. Sabe aquele tipo ruim? Você já teve profissional ruim lá, varão? Já? É um cara desse. Pega um cara desse aí ruim. Aí você vai e dá uma olhada no certificado dele, nas credenciais dele. Aí está lá escrito que ele estudou na PUC. Você vai dizer, a PUC não presta por causa desse cara? Não. Ou seja, a pessoa não julga a instituição, mas a instituição julga a pessoa. Deu para os irmãos compreenderem isso? Assim também é no cristianismo. Você vai negar a igreja de Jesus por causa desse monte de alunos pilantras, alguns que se intitulam até de pastores, que saíram para fumar maconha e não aprenderam o evangelho? Você vai dizer que a igreja não presta? Não. Muito pelo contrário, quem não presta são as pessoas, não a igreja. A igreja, a instituição, continua sendo intacta. Esses dias eu vi uma história interessante. O professor Cortella, ele contava a história, né, falou assim, sobre um rapaz que chegou para o pai e falou assim: pai, eu vou parar de estudar, eu não quero mais saber de faculdade não. Eu não quero mais saber de faculdade porque Bill Gates não terminou a faculdade, Elon Musk não terminou a faculdade, e não sei mais quem não terminou a faculdade, eu também não preciso terminar a faculdade não. Aí o pai dele olhou para ele e falou assim: você está certo, filho, você não precisa terminar a faculdade não. Eu vou te dar uma passagem para os Estados Unidos, você vai fazer só 1 ano em Oxford. Aí você não precisa mais terminar a faculdade. Ou seja, um ano em Oxford vale muito mais do que 10 na nossa faculdade. Por isso que eles não terminaram a faculdade. Então, irmão, esse é que é o grande problema. A igreja não pode ser julgada pelas pessoas. Quem compreendeu isso, dê um amém. Amém. Então, quando você vê pilantras da fé na televisão, principalmente, você quer encontrar um pilantra da fé, varão? Você não precisa sair nas ruas, vou procurar um pilantra da fé hoje. Não, você liga a televisão. Às vezes em canais de parabólica, às vezes em canais abertos, às vezes em canais noturnos, né? Você encontra um pilantra da fé. Aí então, muitos que não têm o conhecimento que vocês têm, o que fazem? Julgam a igreja por conta dessas pessoas. E é o contrário. A igreja é quem julga essas pessoas. Foi o que Paulo disse. Então as cadeias de Paulo serviam exatamente para isso, para dar um bom testemunho. Faça a mesma coisa. Deixe que a sua vida seja um bom testemunho. Às vezes, irmãos, você não precisa de Bíblia. Não precisa nem de Bíblia.
Você é uma Bíblia ambulante. Seja ela. Deus abençoe vocês. E eu quero agradecer. Quem foi abençoado aí por essa palavra? Amém. Amém. Eu quero aproveitar e apresentar aqui os irmãos que estão nos visitando. E aí, quem estiver perto, vai lá e dá um abraço. Bom, está aqui. Como é o seu nome, querida? Maria de Fátima. Fica de pé, Maria de Fátima, por gentileza. Quem está perto da Maria de Fátima aí, dá um abraço. Pode ser o pastor Roberto, mas não vale muito dele. Isso aí, seja muito bem-vinda, viu? Gostou da nossa reunião cristã? Seja sempre bem-vinda. Aqui você vai sempre aprender muito. Irmão, nós também temos aqui a nossa irmã Conceição e o seu esposo, que eu não guardei o nome. O irmão Roberto. Irmã Conceição e irmão Roberto se batizaram na nossa última confraternização. Então, eles vieram de Bragança Paulista. Sejam muito bem-vindos. Quem está perto aí do irmão Roberto e da irmã Conceição, dê um abraço neles também. E assim, irmãos, nós concluímos a nossa reunião cristã. Eu espero que você vá para casa com as baterias recarregadas. Irmãos, a irmã Ângela postou uma frase muito interessante. Eu não sei se eu vou saber repetir, né? Mas a frase é: a igreja online deveria nos fazer sentir saudade da igreja física. E a igreja física deveria nos incentivar a procurar mais no online. Foi mais ou menos isso. Então, irmãos, não se acomode. Irmãos, nós vamos passar por situações críticas. Vocês sabem que eu não sou apocalíptico, mas nós vamos passar por situações muito críticas. Se você não tiver conhecimento de Deus, se você não tiver um pouco mais de substância, vai ser difícil. E se você parar para prestar atenção aqui nas nossas pregações, a gente não fica enchendo linguiça, não. Vocês já me viram aqui pregando doutrina idiota, que vão ficar discutindo essas bobeiras? Quando você estiver na grande tribulação, pouco vai valer para você saber se a alma morre ou não morre. Não adianta, quando o cara chegar com o machado, você fala assim: peraí, deixa eu ver aqui se a alma morre ou se não morre. Não adianta nada, irmão. Entendeu? Pouco vai adiantar você saber se o nome de Deus é Jeová ou não. Não, peraí, não me mata não, que eu ainda tenho que falar com você com o nome de Deus Jeová. Esquece aí, irmão. Então essas besteiras, que eu sempre digo que são os penduricalhos do evangelho, só servem para ser usado pelo diabo para desviar as pessoas. O que você tem que ter em convicção no dia que o cara chegar com o machado na sua cabeça é uma coisa só: você é servo de Jesus e o machado afiado, hein, varão? Ó, aquela lâmina brilhando, igual no desenho do Pica-Pau. E o pescoção do peão lá, ó. E aí, você é cristão mesmo? Eu? Será que o senhor não está me confundindo, não? Porque tem um vizinho meu lá que é. Eu acho que o senhor bateu em casa errada. Será que você vai ser desse tipo de crente? Então, irmão, o que eu prego para você é substância para a sua fé. O que eu prego para você é você saber quem você é como cristão. Ancião, como que eu vou usar esse conhecimento? Isso é um problema seu. Quem entendeu? Amém. Não sou eu. Na hora que você estiver lá, irmão, não adianta você lembrar de mim. Lembre de Jesus. Ele é o agente principal e aperfeiçoador da nossa fé. De mim você pode até lembrar e falar assim: o ancião me ensinou mesmo que o cara ia me matar. Aí beleza, aí você fica tranquilo. Só isso aí que você pode lembrar. Varão. Irmão ancião, o irmão prega um evangelho meio difícil, né? Não, irmão, o evangelho que eu prego é o mais fácil. O evangelho que eu prego é o mais fácil. Só que você tem que saber que a responsabilidade é sua.
Bom, quero agradecer aos irmãos que estão aí do outro lado da internet. Deus abençoe.